Então, eu vou cobrir aqui, basicamente, o conteúdo que a gente viu, né, no finalzinho da primeira parte do curso e na segunda parte, obviamente, algumas coisas de maneira bem geral, certo? Os detalhes, não vou colocar todos os detalhes aqui, é só para, de fato, a gente ter essa visão geral. Tá? Então, o que a gente precisa, né, saber da parte de física quântica? Tá? Que a gente precisa, de fato, saber e memorizar e, de fato, conhecer, e não tem nada antes disso, são os postulados, certo? Então, praticamente tudo que a gente fez está baseado em 4 postulados. E é isso que a gente tem que saber de uma maneira muito bem, né? A gente tem que saber quais são os 4 postulados e tudo sai daí, tá? Então, o primeiro postulado, que já é uma mudança drástica com relação à física clássica, é que todas as propriedades de um sistema, né, que a gente chama o estado desse sistema, essas propriedades são descritas. Então, elas são descritas por uma função de onda, certo? E essa função de onda, agora que a gente já viu a generalização em 3 dimensões, eu vou aproveitar e tratar tudo como se a gente estivesse em 3 dimensões, mas a gente sabe agora, né, como particularizar para uma ou 2 dimensões, certo? Então, a nossa função de onda é algo que depende tanto do tempo quanto do espaço, e ela nos permite calcular uma densidade de probabilidade, né? Essa densidade de probabilidade é a densidade de encontrar, né, o seu sistema, ou a sua partícula, em torno de um certo ponto do espaço, determinado por, né, esse vetor R, em um determinado instante, dado por esse tempo t. Certo? Esse é o primeiro postulado. Então, tudo que a gente sabe sobre, né, a partícula ou o sistema está encapsulado nessa função de onda aqui. Então, se a gente sabe quem é essa função de onda, a gente sabe calcular todas as propriedades desse sistema. E as propriedades são, a gente sempre tem que pensar em física quântica, são coisas que eu posso medir. Então, se eu medir determinada coisa, o que eu posso encontrar? Quais são as probabilidades? Tudo isso é dado pela função de onda. Tá? O segundo postulado me diz como essa função de onda evolui com o tempo. Tá? Isso é a equação de Schrödinger. Tá? Então, é uma equação que se assemelha um pouco a uma equação de onda, mas não é exatamente uma equação de onda, e ela é dada por essa expressão aqui que eu já estou escrevendo em 3 dimensões. Tá? Então, em 3 dimensões, a gente viu que aparece aquela somatória das derivadas segundas com relação a cada coordenada. Né? Então, com relação a x, y e z, a gente pode escrever como um Laplaciano, um operador Laplaciano. Certo? Então, se eu quiser saber como o meu sistema evolui com o tempo, né? Então, se eu sei o estado inicial e quero saber como ele vai se comportar no futuro, eu tenho que resolver essa equação de Schrödinger. Tá? A equação de Schrödinger, né, só para a gente se situar, ela seria o análogo da segunda lei de Newton, F igual a ma. Eu uso a segunda lei de Newton para saber, né, por exemplo, determinar a aceleração e daí a trajetória do meu sistema, né, ou da minha partícula. Aqui, o análogo é a equação de Schrödinger, que é bem mais complicado. O terceiro postulado, e esse é o postulado mais difícil e mais debatido, certo? Mas ele me diz, né, qual o resultado de realizar uma medida no sistema. Então, sempre que a gente mede alguma coisa no nosso sistema, a gente está automaticamente influenciando ele, certo? Não tem como determinar alguma propriedade do sistema sem interagir com o sistema, certo? E essa interação vai gerar uma mudança no estado ou na função de onda do meu sistema. Né? Que mudança é essa? Né? Esse é um dos postulados que eu não estou passando uma formulação matemática rigorosa para vocês, porque exigiria alguns outros conceitos, mas a ideia basicamente é, se eu meço alguma coisa nesse meu sistema, certo? Antes da medida, dependendo da minha função de onda, eu poderia ter várias probabilidades, tá, de encontrar valores diferentes. Depois da medida, imediatamente depois da medida, eu sei que se eu fizer uma outra medida, eu tenho que encontrar o mesmo valor. Aí eu medi, deu esse valor, eu meço de novo, no mesmo instante, eu tenho que encontrar o mesmo valor. Então, a função de onda ela vai ser modificada de tal forma que a probabilidade de medir um certo valor, o valor que você encontrou na primeira vez que você mediu, se torna 100%. É isso que a gente chama do colapso da função de onda.
Tá? Então, um exemplo bem simples aqui é, imagina que a gente tem, por exemplo, né, no átomo de hidrogênio, a gente tem lá o elétron, a função de onda do elétron não é um alto estado de energia, e é uma superposição de duas soluções com energias diferentes. Então, isso me diz que quando eu medir a energia desse elétron, eu posso encontrar tanto uma solução quanto outra, ou tanto uma energia quanto outra. Tá? Então, antes da medida, a minha função de onda é a soma dessas duas soluções com energias diferentes. Depois que eu faço a medida, eu vou encontrar ou uma energia ou a outra. Então, a energia que eu encontrar, logo depois da medida, agora a minha função de onda já não vai ser uma combinação de duas, vai ser justamente aquela que eu encontrei. Certo? Então, a função de onda vai ser modificada pela medida e ela colapsa agora para um estado com uma energia bem definida. Então, se eu fizer uma outra medida subsequente, eu vou encontrar a mesma energia que eu encontrei da primeira vez. Então, esse é o terceiro postulado, é o postulado mais difícil da gente discutir matematicamente aqui, mas o importante é que a gente entenda a ideia do postulado. E aí o quarto postulado nos diz como calcular certas grandezas ou quantidades que a gente consegue relacionar com experimentos, com medidas experimentais. Né? Então, uma delas é o valor médio de um certo observável. Então, experimentalmente, ou na física quântica, a gente sabe que uma medida nem sempre dá o mesmo resultado. Né? Eu tenho probabilidades diferentes para resultados diferentes. Então, se eu fizer várias medidas idênticas, cada vez eu posso encontrar um valor diferente. Né? Qual é o valor médio dessas medidas? É dado por essa expressão aqui, que é determinada pelo quarto postulado. Certo? Então, a gente viu que para eu fazer esse cálculo, calcular esse valor médio, eu preciso definir um operador que está associado à coisa que eu estou medindo. Certo? Então, eu tenho um operador associado à posição, à energia, ao momento, à energia cinética, ao momento angular e assim por diante. E eu posso calcular também não só o valor médio, mas a dispersão dessas medidas, né? A incerteza dessas medidas. Isso é dado por essa outra expressão aqui. Tá? Então, esses são os 4 postulados. Tá? Praticamente tudo que a gente fez saem desses 4 postulados. Né? Tem um ou outro detalhe que eu vou discutir daqui a pouco, que não estão dentro desses postulados, mas que são simplesmente alguns argumentos físicos. Tá? Então, só para a gente relembrar e ter isso aqui, né, tudo junto em um só lugar, tá? Para eu calcular esses valores médios e essas incertezas, eu preciso daquele operador. Tá? E aí, isso aqui é algo também que a gente tem que olhar, uma tabelinha, a gente tem que saber quais são esses operadores. Tá? Então, a gente tem um operador associado à posição, e nesse caso aqui, ele é simplesmente o vetor posição, né, a coordenada XYZ, né, eu já estou fazendo aqui em 3 dimensões. Eu tenho um operador associado ao momento, que é menos IH cortado o gradiente. Né, então, se eu quiser o momento PX, vai ser menos IH cortado DDX. Se eu quiser calcular alguma coisa relativa ao momento PY, vai ser menos IH cortado DDY e assim por diante. Eu tenho um operador associado à energia, que a gente chama de hamiltoniano, né, e é dado por essa expressão aqui. E eu tenho operadores que a gente chama de operadores derivados dessas grandezas. Né? Então, eu tenho o meu operador energia potencial, por exemplo, é uma função de R. Certo? E eu sei que o operador R associado a R é simplesmente a própria coordenada R. Então, o operador potencial vai ser simplesmente essa função V de R. O operador energia cinética é o momento ao quadrado sobre 2m. Então, vai ser esse operador aqui ao quadrado dividido por 2m. Certo? Então, vai dar menos h cortado ao quadrado sobre 2m. E aí, o quadrado desse operador é o gradiente do gradiente, que é o laplaciano. Certo? Divergente do gradiente, que é o operador laplaciano. Então, são aquelas derivadas segundas. E aí, por exemplo, eu tenho o momento angular, né, o momento angular orbital, que é R vetor P. Se eu quiser saber qual é o operador associado a ele, eu substituo o R pelo operador do R e o P pelo operador do P. Tá? Então, vou ter menos IH cortado R vetor gradiente. Vai ser esse operador aqui. Tá? Em particular, né, vale a pena, às vezes, escrever esses operadores
em outros sistemas de coordenadas, não só no cartesiano. Por exemplo, o operador LZ em coordenadas esféricas é menos IH cortado DDφ, onde φ é o ângulo azimutal. E aí, por último, né, na última aula, a gente viu que tem um operador também associado ao spin, que é esse daqui. Tá? Ele não depende de R, ele não depende de P, então ele não é dado em função da coordenada R, nem do gradiente. Ele é simplesmente um operador e a gente sabe quais são os valores possíveis para esse operador. Para o elétron é mais ou menos H cortado sobre 2, né? O operador na direção Z. Em geral, né, se eu tiver uma função qualquer de R e de P, eu posso sempre encontrar o operador associado substituindo R pela coordenada R e P por menos IH cortado do gradiente. Né? E aí, se eu quiser calcular, então, valores médios e incertezas de qualquer função de R e P, eu sei como fazer isso. Tá? Tem uma prescrição para fazer essas contas. Então, isso era com relação, né, aos observáveis. A gente viu que eu não mostrei isso para vocês, né, a gente viu que isso é sempre satisfeito, que existe um princípio de incerteza. O princípio de incerteza, eu destaquei aqui, né, é uma consequência dos postulados. A gente não precisa, né, impor o princípio de incerteza. A gente sabe que ele é sempre satisfeito. Né? Então, ele é uma consequência dos postulados. Eu não demonstrei isso para vocês, mas dá para demonstrar também. Né? E ele me diz que a incerteza na posição e no momento, né, o produto dessas duas incertezas sempre tem um valor mínimo, que é H cortado sobre 2. Né? Então, se eu conheço muito bem a posição da partícula, eu vou ter uma incerteza grande no momento e assim por diante. Né? E a gente viu como isso aparece na função de onda, né? Porque a gente viu que para construir uma função de onda, né, minha partícula esteja localizada no espaço, eu tenho que somar vários autoestados de momentos com momentos diferentes. Então, eu vou perdendo informação sobre o momento da partícula, né, para criar aqueles pacotes de onda. E eu não falei isso para vocês, mas eu tenho um princípio de incerteza para cada dimensão. Certo? Então, em 3 dimensões, eu tenho um que se aplica para a coordenada x, um para y e um para z. Um outro conceito importante que a gente viu também, de novo, isso aqui não é algo fundamental, né? Isso sai dos postulados, é o conceito de autoestados. Né? Então, existem certas funções de onda especiais que, ao você aplicar o operador associado a algum observável nessa função de onda, isso me dá uma constante vezes a própria função de onda. Se isso acontece, dá para mostrar, aplicando o quarto postulado, que eu vou ter zero de incerteza no observável associado, e o valor médio vai ser justamente esse valor lambda aqui. Então, esses estados são estados que têm uma propriedade associada a esse observável muito bem definida. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu medir essa propriedade, eu vou sempre encontrar o valor lambda. Então, por exemplo, se esse observável aqui é o momento, e eu tenho um autoestado de momento, sempre que eu medir o momento, eu sei dizer a minha função de onda vai dar 100% de probabilidade de encontrar um determinado valor. Né? Se eu tenho um autoestado de energia, ao medir a energia do sistema, eu tenho 100% de chance de encontrar aquele valor. A incerteza é nula. Né? Então, são estados onde as propriedades são muito bem definidas. Eu não tenho probabilidades para encontrar valores diferentes. Eu tenho 100% para um único valor. Então, essa é uma das utilidades de autoestados. Tem essas propriedades muito bem definidas. E a gente viu 2 casos particulares, que são bastante importantes, que é o autoestado de energia e o autoestado de momento. Bom, o autoestado de energia, a gente viu, ele sempre vai satisfazer essa forma funcional, então tem uma exponencial complexa que carrega toda a dependência temporal, e depois eu tenho uma função que carrega toda a dependência espacial. Então, sempre que eu tiver uma função assim, ela vai ser autoestado de energia. Basta eu aplicar o operador associado à energia, que eu vou ver que vai me dar uma constante, que é justamente esse E aqui, vezes o psi. Então, sempre que eu medir a energia de um sistema que é dado por uma função desse tipo, eu vou encontrar com 100% de probabilidade esse valor aí. Tá? Para o momento, a gente viu algo semelhante, né? Por exemplo, para o momento na direção x, para ser autoestado, eu posso ter uma função aqui que depende do tempo, e aí eu vou ter uma exponencial complexa que depende de x. Né? E esse parâmetro aqui é justamente o momento que eu vou encontrar. Né? Isso aqui em uma dimensão.
certo? Então, sempre que eu medir o momento de um sistema representado por uma função desse tipo, eu vou encontrar esse valor px. Se eu tiver em 3 dimensões, dá para generalizar isso daqui, né? Vocês fizeram isso no exercício, onde aqui vai aparecer um produto escalar do momento com x. Tá? Então, nesse caso aqui, sempre que eu medir o vetor momento, eu vou encontrar esse vetor aqui. Então, esses são só os principais exemplos de autoestados de energia. Então, só para fazer uma conexão com o que eu falei com relação àquele terceiro postulado, que é o colapso da função de onda, aquele terceiro postulado me diz que logo depois da medida, se eu faço uma segunda medida imediatamente após, eu tenho 100% de chance de encontrar um valor. E estados que representam 100% de probabilidade de encontrar um determinado valor são justamente esses autoestados de energia. Né? Então, se eu meço a energia do meu sistema, eu sei que logo depois da medida, ele vai estar em um autoestado de energia. Se eu meço o momento, ele vai estar em um autoestado de momento. E aí a gente viu que a gente podia usar esses autoestados de energia para simplificar a equação de Schrödinger e escrever a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, a gente viu que eu posso construir soluções gerais fazendo combinações lineares de autoestados de energia. Isso é simplesmente um fato da equação ser linear no tempo, e linear na minha função de onda. Então, se eu encontro essas soluções aqui, particulares, que são autoestados de energia, eu posso encontrar soluções mais gerais. Passei, inclusive, na lista de exercícios para vocês, mostrar que se eu fizer essas combinações, de fato, essas combinações continuam sendo solução da equação de Schrödinger. Então, basta a gente encontrar essas soluções aqui, que aí, a partir delas, a gente pode construir soluções mais gerais. E essas soluções são autoestados de energia. Então, elas têm que ter essa cara aqui. Eu usei esse índice E para enumerar, né? Cada solução vai ter uma energia diferente. Essas energias, a gente viu, elas podem ser tanto discretas quanto contínuas. E aí, essa função de onda aqui, essa parte, né, essa função de onda independente do tempo, que ela só depende das coordenadas espaciais, ela vai satisfazer uma equação mais simples, que é a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, aqui, a gente se livrou da parte temporal da minha equação. Então, são os passos que a gente faz normalmente para resolver essa equação de Schrödinger, porque ela é uma equação bastante complicada. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter essa equação um pouco mais simples, que agora só depende do espaço, de x, y, z. A gente viu que ainda assim é uma equação complicada, mas não tão complicada quanto a anterior, a equação de Schrödinger completa. O importante que a gente sempre tem que manter em mente é quando a gente encontrar essa solução, essa não é a solução completa para a minha função de onda, Eu sempre tenho que jogar ela aqui e aí sim eu obtenho a minha solução completa. E aí essas soluções φ, a gente viu que para elas representarem uma probabilidade, elas têm que satisfazer certas condições. Então ela tem que ser finita e contínua. Então a gente viu que isso tem consequências importantes em certos problemas, impor essas condições. Ela deve ter valores únicos. Então isso daqui a gente só foi aparecer a importância disso quando a gente descreveu autoestados de momento angular. E a gente viu que para ter valores únicos, a minha função de onda ter valores únicos, o meu momento angular vai ser discretizado, certo? Ou quantizado. As derivadas da minha função, e aqui eu estou generalizando já para 3 dimensões, elas também têm que ser finitas e contínuas, porque elas estão associadas ao operador momento, se o meu potencial for finito. Então, tem uma exceção, que são esses casos que a gente assume de um potencial infinito em certas regiões do espaço. E aí essa condição aqui não se aplica nesses casos. E aí, por último, tem uma condição também, que é para sistemas onde a minha partícula não está se deslocando livremente, ela está confinada numa região do espaço, em que a gente vai impor a normalização dessa função de onda. A função de onda sempre tem que ser normalizada, mas a gente abre mão um pouco dessa normalização em algumas soluções para simplificar a solução. Mas, na prática, a gente sempre vai ter uma função de onda normalizada. Em alguns lugares, a gente aceita aquelas soluções do tipo exponencial complexa, que, na verdade, teriam que ir a zero alguma região do espaço,
certo? Mas a gente assume que elas são, né, valem para todo o espaço e esquece da normalização. E aí, então, esses são os principais conceitos. Eu sei que são vários conceitos, mas muitos deles são consequências daqueles 4 postulados. Né? Então, isso tem que estar bem encaixado para você, na cabeça de vocês. Tá? E o que a gente fez foi, depois de discutir esses conceitos, foi estudar certos exemplos particulares. E exemplos particulares são potenciais. Né? Então, o potencial é o que determina quais são as forças que estão atuando na minha partícula ou no meu sistema. Certo? Então, o que a gente fez foi discutir diferentes potenciais e situações onde a partícula pode se mover só em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões. Tá? Então, né, eu não vou aqui passar por todas as etapas, eu só vou mencionar muito rapidamente, né, quais foram os principais casos que a gente discutiu. Né? Não foram os únicos, tiveram outros casos importantes também, mas só os principais. Tá? E algumas das consequências. Tá? Então, um deles foi o poço de potencial infinito. Esse é um exemplo matematicamente simples, porque eu tenho basicamente uma partícula livre nessa região do espaço, e aqui, na minha função de onda, tem que ser 0, porque o meu potencial vai para infinito nessas 2 regiões. E a gente viu que as soluções são do tipo seno. Tá? Se eu assumir o meu potencial dessa maneira aqui. E o que era importante é que esses Ks que aparecem quando a gente resolve a equação de Schrödinger, que estão associados com a energia, eles têm que ser discretos, para a gente conseguir satisfazer a continuidade da minha função de onda aqui. Tá? Então, lembra que aqui fora ela é 0, então a minha função de onda nesses 2 pontos tem que ir a 0 sempre. Isso só acontece para valores discretos de K, que me dão valores discretos da energia. Então, a minha partícula está confinada dentro dessa região, né, dessa caixa ou desse poço de potencial, e aí eu tenho valores discretos de energia. Tá? Essa é a primeira vez que a gente vê matematicamente de onde vem a discretização da energia, que é algo intrinsecamente quântico. Na física clássica, minha partícula poderia estar andando aqui dentro com qualquer velocidade, portanto, com qualquer energia. Tá? Com valores contínuos de velocidade e energia. Aqui não. Aqui a gente viu que a energia tem que ser discreta e o momento que está associado a esses Ks também vão ser discretos. Tá? Então a gente viu matematicamente como surge essa quantização de energia na física quântica. A gente viu que ela não é geral, ela não é para qualquer sistema. Né? É para determinados sistemas a gente encontra essa discretização. Um outro caso importante foi o oscilador harmônico. Tá? Porque, né, por que ele é importante? Eu falei para vocês que ele pode ser usado para descrever diversos sistemas que vibram ou que oscilam. Tá? Então, eu falei de vibrações de moléculas, eu até discuti com vocês um exemplo onde o meu potencial original não tinha nada a ver com oscilador harmônico, mas próximo do mínimo a gente podia aproximar como um potencial de oscilador harmônico e daí saber as soluções. Tá? Então, para a gente encontrar soluções, a gente teve que fazer uma certa ginástica aqui, porque a equação de Schrödinger já se torna bastante complicada. E aí eu, sem argumentar muito, mas eu introduzi esses operadores de criação e aniquilação, e eu mostrei que usando eles a gente consegue construir todas as soluções. Certo? Então, tem uma solução de energia mínima, e aí eu tenho uma solução que pode ser numerada por esses n's, que são números inteiros. Né? Então, tem o estado de menor energia, depois o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado e assim por diante. Tá? E as energias do oscilador harmônico são dadas por H cortado ômega, N mais meio. Né? Então, esse N começa do 0, que é a energia mínima, e depois vai crescendo. Né? Isso aqui é legal porque esse resultado aqui explica o que foi uma hipótese de Planck para descrever o corpo negro que a gente viu lá no começo do curso. Né? Então, essa discretização da energia apareceu naturalmente aqui, resolvendo a equação de Schrödinger, tá? E ele, portanto, justifica aquela hipótese que o Planck introduziu à mão lá no começo do século XX para explicar a radiação de corpo negro. Então, aqui a gente não precisa introduzir mais nada à mão, tudo sai daqueles 4 postulados. E aí, o último caso que a gente discutiu com um pouco mais de detalhe foi o caso do átomo de hidrogênio. Certo? E
né? Aqui era bem mais complicado, porque a gente está em 3 dimensões, né? O potencial é um potencial eletrostático. A gente viu que a gente podia escrever esse potencial em termos de um potencial efetivo, que inclui a energia rotacional aqui. E a gente, eu não mostrei para vocês, de fato, como a gente resolve a equação de Schrödinger. Falei, dei alguns passos que a gente usa o método de separação de variáveis. Eu resolvi só uma parte da minha função de onda, que é a parte que depende de φ, porque essa é fácil de resolver. Né? E a gente viu que a função de onda vai ter essa cara aqui. Ela é um produto de 3 funções. Uma que só depende da coordenada r, outra que depende do ângulo polar θ e outra que depende do ângulo azimutal φ. E aí essas funções aqui não tem jeito, a gente tem que olhar numa tabela, certo? Eu vou colocar para vocês uma tabela na prova, provavelmente eu vou colocar no Moodle, da mesma forma que eu coloquei uma tabela de integrais, eu vou colocar também uma tabela com essas funções, certo? Então, se vocês precisarem dessas funções, vocês podem bater o olho lá e vão encontrar essas funções, certo? E a gente viu que as energias, de novo, são discretizadas, e as minhas funções de ondas, elas podem ser classificadas por 3 números quânticos mais um que eu introduzi na última aula, que é o número quântico de spin. Certo? Então, o número quântico n basicamente diz qual é a energia do meu sistema, o L me diz qual é o momento angular total. A gente viu que essas soluções são autoestado de momento angular, então elas têm um momento angular total bem definido. Se eu medir o momento angular total, eu vou saber exatamente qual é o valor. Vai ser h cortado ao quadrado LL mais 1, tá? Onde L são números inteiros que vai até n menos 1. Se eu medir o momento angular na direção z, eu também vou encontrar com 100% de probabilidade um único valor, que vai ser dado por h cortado m. E m pode ser um número inteiro que vai de menos L a L. Finalmente, a gente viu que tinha um outro número quântico, que é uma propriedade intrínseca do elétron, que é o spin. E esse spin pode assumir 2 valores, mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Então, essas funções de ondas também são autoestados de spin. Certo? Então, eu tenho aqui, basicamente, 4 propriedades que são fixadas por esses números quânticos. A energia total, o momento angular total, o momento angular na direção z e o spin do meu sistema. Certo? Então, esse foi um overview geral, bem rápido, né, dos principais conceitos. Era mais para juntar as ideias aqui para vocês e organizar um pouco tudo que a gente viu ao longo de várias aulas. Tá? Mas, obviamente, não está tudo aqui. Mas é só para ter uma estrutura geral para vocês do que a gente viu. Né? E aí vocês têm que seguir esse guia e preencher as informações que faltam quando vocês estiverem revisando para a prova. Tá bom?